Você já sentiu que o mundo trata seus sonhos como loucura? Só porque eles não cabem dentro da lógica, já te chamaram de delirante por acreditar que pode criar uma realidade diferente, mais livre, abundante, sua. E se eu te dissesse que esse delírio não é fraqueza, mas o portal secreto para manifestar tudo aquilo que o mundo racional insiste em negar? Hoje, você vai entender por que os que ousam imaginar o impossível são os que realmente transformam o mundo. E se você é um deles, então esse vídeo é para você. A manifestação não é apenas um desejo lançado ao vento, é uma sinfonia silenciosa entre o mundo tangível e o reino não físico. Quando um pensamento vibra com intensidade, ele rompe as barreiras do mundo analítico e dança entre dimensões, onde a imaginação é soberana e as provas científicas não conseguem alcançar. Nesse espaço invisível, mas profundamente real, a realidade começa a se curvar ao toque da crença. Não a crença imposta por normas sociais, mas aquela que nasce da alma e da audácia de sonhar. É como se, por trás do véu da racionalidade, houvesse uma criança observando o mundo com olhos encantados. Essa é a mesma criança que vive em cada um de nós, intacta, ainda livre das restrições sensoriais que nos ensinaram a chamar de realidade. Quando voltamos a esse estado de pureza interior, tudo parece possível. Não há limites para metas ousadas, para ideias revolucionárias como as de Thomas Edison, os irmãos Wright ou Steve Jobs, que ousaram criar o novo ignorando o ceticismo do mundo. A manifestação, nesse contexto, é a linguagem secreta entre o ser e o universo. Uma conversa íntima que começa com pensamentos fortalecedores, movida por práticas transformadoras como a meditação e as afirmações. Ela é um lembrete sutil de que somos visionários em potencial, com capacidade de resiliência emocional e foco para moldar cada detalhe da nossa existência. Mas, e se te dissesse que o verdadeiro motor por trás da manifestação não é a ação, mas algo ainda mais profundo e misterioso? A imaginação é a centelha divina esquecida entre os ruídos do mundo analítico. Ela é o portal que nos conecta ao que Neville Goddard chamava de realidade interna, onde tudo já existe em estado latente, esperando apenas pela permissão do nosso foco. É nela que encontramos a semente da abundância, longe das exigências da prova científica ou das evidências empíricas. E curioso, quanto mais nos libertamos das amarras da racionalidade, mais percebemos que a imaginação é o molde secreto da realidade. A infância nos mostra isso com clareza quase dolorosa. Numa folha em branco, uma criança vê universos inteiros. Ela não duvida, não espera confirmação externa, ela apenas cria. Essa ausência de filtros sociais, de julgamentos, de restrições sensoriais, é o que a torna tão poderosa. Recuperar essa espontaneidade imaginativa é mais que um exercício criativo, é uma prática espiritual, um retorno à origem. Por isso, muitos visionários que marcaram a história se permitiram imaginar o impossível. Foram delirantes o suficiente para moldar um futuro que ninguém mais ousava enxergar. Então, permita-se imaginar com coragem. Feche os olhos, respire fundo e veja-se vivendo o que deseja, não como um sonho distante, mas como um agora possível. E se sua mente tentar interromper com dúvidas ou regras lógicas, sorria, porque nesse exato instante você está acessando algo que vai além da lógica. Mas afinal, o que nos impede, de fato, de sustentar essa imaginação viva diante de um mundo que exige racionalidade constante? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? Eu criei 3 e-books transformadores para ajudar você a se reconectar com sua verdadeira essência. Clique no link no comentário fixado e inicie sua transformação agora. O realismo é muitas vezes um cárcere dourado. Ensinam desde cedo que é preciso manter os pés no chão,
Seguir os trilhos já traçados, buscar sempre por evidências empíricas antes de acreditar. Mas será que é realmente prudente limitar nossos sonhos aos moldes do mundo tangível? Aqueles que ousam ir além, com brazen impudence, aquela ousadia quase insolente, são os que rasgam o tecido do ordinário e acessam o extraordinário. Quando abandonamos o realismo excessivo, abrimos espaço para uma criatividade ilimitada. Metas ousadas deixam de parecer absurdas e começam a pulsar como possibilidades viáveis. As restrições sensoriais começam a ruir diante da visão interior. E nesse processo, cada afirmação positiva que repetimos, cada imagem mental que cultivamos, começa a substituir antigos padrões de pensamento por uma vibração alinhada com a abundância. Essa transição não é confortável para o mundo que insiste em lógica e ceticismo, mas a história está cheia de exemplos de visionários que foram ridicularizados antes de serem celebrados. Quantos gênios foram chamados de insanos antes de transformarem a realidade com suas ideias? Talvez seja a hora de você também ser um pouco louco, no melhor sentido espiritual. Mas qual é o combustível invisível que sustenta essa jornada quando o mundo inteiro diz não? Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A crença é a linguagem que o universo entende, não aquela crença frágil, moldada por opiniões externas ou estatísticas frias, mas a que nasce no silêncio da alma, firme, incandescente, inabalável. Quando alguém acredita com o corpo, a mente e o espírito, algo no reino não físico começa a se mover. O invisível responde. E a realidade, como argila, começa a ser moldada não por ações visíveis, mas por vibrações profundas. É curioso como muitos insistem em buscar provas antes de crer. Mas e se a verdadeira prova fosse o próprio ato de acreditar? O universo, com toda a sua sutileza, não entrega os sonhos aos que duvidam, mas aos que sustentam a visão, mesmo diante da ausência de resultados. Crença é frequência, é energia sendo enviada e recebida. E quanto mais você emana confiança no invisível, mais o mundo físico começa a ceder. Essa é a magia silenciosa que poucos compreendem e que Neville Goddard tanto ensinava. A fé verdadeira rompe o ceticismo, ignora as normas sociais e redefine o que é possível. Por isso, se você sente que está no escuro, talvez seja porque está prestes a acender a luz com o poder da sua própria crença. Mas afinal, como alinhar essa força interna com práticas concretas que a sustentem todos os dias? Não basta apenas desejar, é preciso viver como se já fosse real. Técnicas como a meditação, as afirmações e a visualização não são meras ferramentas, são pontes entre dimensões. Cada prática realizada com intenção alinha os seus padrões de pensamento com a frequência daquilo que se quer manifestar. Elas são como sementes energéticas plantadas no solo fértil da consciência. Imagine-se por um instante em um estado profundo de meditação. O mundo externo desaparece e tudo que resta é o pulso do universo em sincronia com o seu. Visualize-se vivendo a abundância, sentindo a paz, tocando o que antes parecia impossível. As imagens mentais não são apenas fantasias, são instruções sutis enviadas ao campo quântico. Ao repetir afirmações como "Eu sou merecedor", "Eu sou o criador da minha realidade", você reescreve os códigos internos que sustentam suas experiências. E a repetição não é sobre convencimento, mas sobre instalação. Você está reconstruindo o templo interno, onde habita o seu novo eu, aquele com resiliência emocional, foco e criatividade para romper com os velhos padrões. Então, por que muitos abandonam essas práticas antes de verem resultados? Talvez porque ainda não entenderam a profundidade das raízes que estão formando. Mas e se os grandes manifestadores do passado tivessem desistido nesse mesmo ponto?
A história sussurra, para quem sabe ouvir, os feitos daqueles que ousaram sonhar além da lógica. Thomas Edison, em sua busca pela luz, falhou milhares de vezes. Mas cada tentativa era uma afirmação viva de sua crença inabalável. Os irmãos Wright desafiaram as evidências empíricas da época, ignoraram o ceticismo e literalmente voaram. Steve Jobs, com sua mente quase mística, afirmava: as pessoas que são loucas o suficiente para pensar que podem mudar o mundo são as que o fazem. Esses visionários não eram apenas criadores de invenções, eram mestres da manifestação. Eles operavam num espaço onde a imaginação tinha mais valor que a razão, onde as metas ousadas não eram negociáveis e onde a audácia era o combustível. Eles entendiam que o mundo analítico vê limitações, mas o mundo interno vê possibilidades. E se essas figuras históricas tivessem esperado por prova científica antes de agir, o que teriam deixado de criar? Essa é a essência da Brazen Impudence, a impudência corajosa de afirmar é possível, mesmo quando o mundo inteiro diz não. E se você olhar para dentro, perceberá que a mesma centelha que guiou esses pioneiros pulsa dentro de você. Mas então, o que de fato diferencia aqueles que mudam o mundo daqueles que apenas o observam? A realidade é um espelho sensível que reflete, não o que é objetivo, mas aquilo que carregamos em nosso campo interno. Cada pensamento, cada crença enraizada atua como um feixe de luz colorida que filtra o que chamamos de mundo exterior. O que vemos não é o mundo como ele é, mas como nós somos. E essa percepção não é apenas uma ideia poética, é uma das chaves mais poderosas da manifestação consciente. Quando você compreende que seu estado interno molda suas experiências, começa a tratar seus pensamentos não como meras reações, mas como sementes vivas de realidade. Um padrão mental recorrente, mesmo que sutil, pode manter você preso a situações que parecem imutáveis. Mas ao mudar seu foco, você altera a frequência que emana. Isso não é misticismo vazio. É neurociência, física quântica e espiritualidade se cruzando em um ponto de poder puro. A mente cria e o universo responde. Essa é a beleza e a responsabilidade da consciência desperta. Se você escolhe nutrir pensamentos fortalecedores, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras, a vida inevitavelmente começa a ressoar com essa nova vibração. E isso não é sobre positividade tóxica, mas sobre soberania energética. A percepção não é passiva, ela é criativa. Transformar a forma como se percebe o mundo é, em si, um ato de magia cotidiana. Agora que você entendeu o poder de ser delirante, a pergunta é: você vai continuar moldado pelas expectativas do mundo ou vai criar o seu próprio? Comece hoje. Escolha um desejo ousado, visualize com coragem e haja como se já fosse real. Me conta nos comentários, qual é a sua manifestação mais impossível? Aquela que ninguém acredita, mas que você sente que nasceu para viver. E se essa mensagem tocou sua alma, inscreva-se no canal, ative as notificações e venha despertar seu poder com a gente. O universo está pronto, e você, se acreditar, já te leva longe. Imagine quando você alinhar seus desejos com os números que Tesla dizia serem a chave do universo. No próximo vídeo, você vai descobrir o método 369 e por que ele pode desbloquear a realidade que você está tentando criar até agora.